Eu não vim para pregar ou dar estudos bíblicos aqui nesta, mas é difícil escapar aqui do desafio que o pastor sempre me faz. Eu me sinto muito honrado e abençoado por Deus em poder compartilhar com os irmãos. Pela manhã fomos abençoados e agraciados por Deus em ver aqui algo que Deus está fazendo na nossa igreja. Essa parceria que nós fizemos aqui com o Mackenzie, em termos de educação secular para primeiro e segundo grau, de um nível ortodoxo muito elevado, muito bom, sem dúvida é uma bênção para a igreja. Isso significa que o Senhor está quebrando algumas coisas, né? Está quebrando alguns tabus para que o povo de Deus, independente das diferenças teológicas, em alguns pontos de vista diferentes, a essência é a mesma. Todos querem ir para o mesmo lugar, que é o céu. Todos aguardam a vinda do Senhor Jesus e é isso que importa para nós. Amém, irmãos? Muito bem. Eu quero então compartilhar com os irmãos. Podem assentar-se, por favor. Podem assentar-se, por favor. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, no capítulo 6. E nós vamos ler, na verdade, alguns versículos apenas. Os versículos 7 ao 14. E eu quero lhes falar dentro dessa escritura, trazer uma meditação, na verdade. E eu vou intitular como sendo: quando quantidade não significa qualidade. Quando quantidade não significa qualidade. Eu poderia dar até um outro nome. Qualidade, a medida do sucesso de um homem temente a Deus, porque nós vamos falar desse homem que é Gideão. Capítulo 6, versículos 7 ao 14, nós temos a seguinte escritura. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então um anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Pois agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém, irmãos? Todo este capítulo é de uma riqueza fantástica. Mas quando eu quero me prender aqui, focar aqui
especialmente sobre qualidade como um elemento, um elemento de suma importância no exercício do ministério cristão, no exercício do trabalho que nós fazemos. Todos nós sabemos que com a modernização dos sistemas de trabalho, a qualidade é hoje, sem dúvida, o elemento primordial para o sucesso de qualquer atividade, no campo secular, também no campo espiritual. Nos tempos em que quantidade era a medida do sucesso para as atividades do homem, foram superadas, sem dúvida, nos tempos atuais, pelo aperfeiçoamento científico e tecnológico das atividades. E nós todos percebemos e sabemos disso. E neste terceiro milênio que vivemos, indiscutivelmente, qualidade é o elemento essencial para quaisquer atividades que façamos. Exige-se qualidade no campo político, exige-se qualidade nos serviços públicos, exige-se qualidade na ciência da guerra, exige-se qualidade também no campo religioso e muito mais no campo espiritual, muito mais. A história bíblica de Gideão é uma lição que Deus dá a toda a humanidade e especialmente a nós, obreiros da obra do Senhor. Deus ensina ao seu povo especialmente que quantidade não é a medida do sucesso espiritual. Nós pentecostais temos uma atração enorme por quantidade. Eu, há muitos anos que exerço meu ministério atendendo convites no Brasil inteiro. Eu noto que algumas lideranças, a preocupação maior deles é com a quantidade. Quanto mais gente, para todo mundo ver o que é a igreja, o que é que faz ou não faz. E nem sempre isso traz os resultados desejados. Nem sempre isso acontece. Não significa que Deus não queira números, mas significa que quantidade e qualidade são a medida das bênçãos divinas em nossa vida. Há um ponto de equilíbrio entre as duas coisas. Há um ponto de equilíbrio entre as duas coisas. Nesta palavra que eu trago para os irmãos agora, os capítulos 6 e 7 de Juízes relatam uma história de sofrimento e ao mesmo tempo uma história de muitos problemas vividos, especialmente com os problemas que o povo de Israel enfrentou. Sofrimento e vitória são duas coisas que andam geralmente juntas. E na verdade o capítulo 6 que nós lemos aqui, só parte dele, relata uma história de tragédia política, de opressão social, de relaxamento espiritual do povo de Israel para com as coisas de Deus. Isso era uma realidade que estava se vivendo. O povo de Israel tornou-se omisso nas responsabilidades espirituais, especialmente com o tabernáculo, com a família, com os princípios divinos na sua vida cotidiana. A depreciação dos valores morais começou de fato a afetar a qualidade espiritual em relação às atividades da obra de Deus e do tabernáculo. Isso foi relegado a um segundo plano na vida das famílias.
As pessoas começaram a viver como se não tivessem mais necessidade de Deus em suas vidas, que elas pudessem resolver os seus próprios problemas ao seu próprio modo. E nós vamos aprender, em primeiro lugar, a primeira lição que nós vamos aprender é esta: o relaxamento espiritual foi o primeiro sinal da perda de qualidade na vida do povo de Israel. Eu vou repetir isto. O relaxamento espiritual foi o primeiro sinal da perda de qualidade na vida do povo de Israel. Segundo a história que nós temos aqui na Bíblia, os israelitas, eles aprenderam, ou melhor, eles se aparentaram com os midianitas, casando seus filhos com gente do outro povo, com outros costumes, com outros hábitos. E para eles isso parecia ser normal. Outra coisa, mais do que isso, além do aparentamento com os midianitas, eles passaram a ocupar o mesmo território geográfico, viver no mesmo lugar. Naturalmente, os costumes se misturaram. De repente, Israel começa a perder, a se esquecer dos seus bons costumes, aprendidos ainda com os profetas, os sacerdotes, e passa a assimilar os costumes do outro povo, e o povo começou a misturar uma coisa com a outra. Os dois povos passaram a conviver como se fosse um só povo. E aí, logo os problemas começaram a surgir com essa mistura racial e religiosa ao mesmo tempo. Os midianitas uniram-se aos moabitas e aos amalequitas, que eram outros povos que existiam e eram habitantes daquelas cercanias, os quais eram, na verdade, em número muito maior de gente em relação ao número do povo de Israel. Era muito maior. E o que acontece? Israel, de repente, abandona os seus valores espirituais. O culto a Deus foi substituído por Baal e Baalins e outros deuses dos cananitas e daqueles povos gentios. Em lugar da adoração em espírito a Jeová, Israel começou a aderir à ideia de construir postes ídolos aos deuses dos midianitas, dos moabitas e também dos amalequitas. Em função de tudo isto, esses povos gentios foram superando-se demograficamente, aumentando em número de gente e de povo, e começaram então a pressionar a nação israelita. O número de gente de Israel tornou-se, a partir de então, pequeno ante a quantidade dos outros povos no meio dos quais eles tinham que conviver. E por causa disso, esses povos gentios prevaleciam contra Israel com muita facilidade. Esses três povos tornaram-se inimigos brutais dos israelitas e eles prevaleceram contra Israel por muito tempo. E diz a Bíblia que Deus, que nunca abandonou o seu povo, mesmo estando desviado, mesmo estando afastado, mesmo não tendo levado em conta todas as maravilhas que Deus já havia operado, a Bíblia diz que Deus foi o próprio Deus
quem os colocou nas mãos dos seus inimigos por 7 anos consecutivos. 7 anos consecutivos. O povo de Israel padeceu nas mãos desses inimigos. E o que faziam eles? Saqueavam e roubavam todos os grãos colhidos por Israel e plantados por Israel. Roubavam seu gado, suas ovelhas, suas plantações. Israel começou a empobrecer economicamente. Começou a empobrecer não apenas materialmente, mas também moralmente e espiritualmente. A pressão social era enorme. Havia ameaças e intimidações em todo o tempo contra o povo de Deus que estava ali. Destruição e assolação de todas as suas plantações. A grande verdade é que Israel fragilizou-se ante a opressão desses povos e se obrigou a fugir para os montes, para as cavernas. Do pouco que plantavam, tinham que montar guarda para que não fossem roubados e salvar um pouco de grãos para matar a fome de suas próprias famílias. Na realidade, todas estas coisas, irmãos, estavam sob a égide da soberania de Deus, porque a Bíblia declara que Deus havia entregado Israel nas mãos dos seus inimigos por 7 anos consecutivos. Por quê? Para castigá-los apenas? Não. Para disciplinar esse povo, para conscientizar esse povo dos seus pecados, e esse povo pudesse voltar a se arrepender e reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida e sobre todas as coisas. A verdade é que esses 3 povos aqui, irmãos, são típicos inimigos do povo de Deus, com os quais Israel teve que conviver, absorvendo e adquirindo as características da rudez, da brutalidade, do desrespeito daqueles outros povos. E a sua influência os fez se intrometerem no meio do povo de Deus, para saquear seus valores, para destruir a sua esperança, para sufocar a sua fé completamente. No plano espiritual hoje, contextualizando isto aqui, quando saímos do plano de Deus, ficamos à mercê dos inimigos espirituais. Quando desobedecemos a sua palavra, quando abandonamos a fé original que recebemos, quando substituímos Deus por coisas, nos tornamos débeis, fracos, estremecidos e sujeitos ao inimigo. Seria isso aqui uma fantasia? Estou eu falando a verdade? Estou eu dizendo aquilo que está acontecendo hoje e nós estamos fazendo de conta que não estamos vendo nada? E nós estamos fazendo de conta que não sabemos de nada? É fácil fingir espiritualidade. É fácil fingir vitórias e conquistas quando as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Porque onde Deus não pode fazer prevalecer a sua soberania, as coisas começam a andar de mal para pior. Preferimos hoje muitos nos iludir com a falsa filosofia espiritual da prosperidade,
Como a teologia da prosperidade vem sendo pregada nos púlpitos das nossas igrejas assembleianas, porque quem prega isso aí só prega pela metade, porque não conhece a verdadeira teologia da prosperidade como uma doutrina falida, mentirosa, que não é verdadeira. A verdadeira teologia da prosperidade não é essa que é pregada aí pelos neopentecostais. Não. O que acontece? São aqueles que fingem que está tudo normal. São aqueles que não aceitam a ideia de um Deus que possa permitir, por sua soberana vontade, o sofrimento na vida de uma igreja, na vida de um crente. Às vezes Deus faz conosco o que fez com Israel. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos. Ele nos lança às vezes, irmãos, não só no caráter coletivo, no caráter eclesiástico, mas no caráter pessoal. Às vezes o Senhor nos lança nas mãos do inimigo, ainda que não nos abandone, ainda que não perca a sua visão sobre nós, ainda que a sua misericórdia esteja estendida para operar e agir na hora certa, mas às vezes o Senhor permite que aconteça determinadas coisas. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender algumas verdades acerca desse Deus. Ele nos faz sofrer às vezes as penas da nossa negligência, da nossa insensatez. Me dizia um pastor aqui que ele sentia muito de um problema que está acontecendo hoje. A igreja não está mais orando como antes. As nossas vigílias não são mais aquelas vigílias que a gente foi criado, em que se orava 3, 4 horas direto, se levantava, cantava um hino, trazia uma palavra e joelho no chão. Hoje nas vigílias são festas, com comes e bebes, com cantores de sucesso, e chamam isso de vigília. Está faltando vigília, está faltando oração, está faltando compromisso com a palavra, está faltando. Ele nos faz sofrer as penas de nossa negligência espiritual, nos faz sentir as penas de nossa insensatez, da falta de oração, da falta de compromisso com Deus. Porém, nesta palavra que Deus colocou no meu coração nesta tarde, nós vamos aprender que, a despeito de todas as nossas fraquezas, Ele, o Senhor, está pronto para nos levantar, nos ajudar e fortalecer a nossa fé. Nós iremos aprender também que os vasos de barro em nossas mãos simbolizam a nossa vida, que precisa ser quebrantada na presença de Deus. Eu tive uma experiência pessoal muito forte nos primeiros 10 ou 15 anos do meu ministério. Isso foram em 1976, 77. Eu enfrentei uma luta enorme de inveja, de ciúme, de as pessoas que queriam acabar com o meu ministério e com a minha vida. E eu, na verdade, o Senhor, que me conhecia por dentro e por fora, sabia que emocionalmente eu não estava tendo estrutura para suportar aquilo. Então Ele permitiu algumas coisas para me ensinar algumas verdades. E um certo dia eu fiquei muito aborrecido, fiquei muito triste. Fui para minha casa e eu pensava comigo mesmo: eu vou procurar um outro emprego, ou fazer qualquer outra coisa na vida, vou chutar o balde, vou sair fora do ministério, não quero ser mais pastor. Isso foi o que eu pensei comigo. Mas o Espírito Santo ouve até a nossa voz calada.
os nossos pensamentos no silêncio de nossas mentes, Ele acompanha, Ele vê, Ele sabe de tudo. E Ele sabia também que quando Ele me chamou porque Ele tinha um projeto na minha vida, tinha um plano na minha vida, e que ao longo da minha vida, eu precisava aprender ainda algumas lições. E uma das lições que o Senhor me ensinou, naquele dia que eu fiquei muito triste, eu saí de um culto na igreja, não vou dizer onde foi, e fui para casa, muito aborrecido. A minha esposa percebeu que eu estava triste, ela percebeu que eu estava muito agoniado. Fui me preparar para dormir, eu não quis comer nada, não quis beber nada. Coloquei logo um pijama de dormir e fui para a cama, mas antes de ir para a cama, para não perder o costume, né? Eu resolvi ajoelhar para orar, mas não conseguia dizer uma só palavra em oração. E quando ajoelhei ao lado da cama, era uma noite fria, muito fria. Ajoelhei-me, então eu caí num sono profundo. Mas um sono daquele parece que tinha 10 dias que eu não dormia. Sono profundo. A minha esposa me chamou, ela disse depois para mim, me chamou várias vezes, Elianai, vem para a cama, está muito frio aí. Quando ela percebeu, ela entendeu, alguma coisa está acontecendo com ele. E eu acho que eu vou deixar Deus trabalhar com ele. Eu não estava mais ajoelhado, eu já estava caído em cima dos joelhos ao lado da cama. Ela tomou um cobertor, foi lá, me cobriu para eu não passar frio e não ficar doente. E nesse sono profundo eu tive um sonho. E nesse sonho, literalmente, eu fui à olaria daquela mensagem profética e tipológica que nós temos lá em Jeremias 18. Eu entrei naquela olaria. Eu me vi naquela olaria. Eu vi o oleiro, mas não vi o rosto do oleiro em momento nenhum. Só vi o oleiro trabalhando. E vi muito barro, muito barro. Em todo canto havia barros coloridos diferentes. E eu vi um barulho de água corrente. E então, procurei onde que estava aquele barulho e vi que havia uma calha d'água, feita de madeira, em que trazia uma água de uma fonte, não sei de onde. As águas eram clarinhas e correntes, e elas corriam dentro daquela calha d'água. E elas terminavam lá na frente, numa grande mó, uma pedra gigantesca, redonda, que ela estava assim, dessa forma, a água vinha aqui, e aquela calha passava por baixo também daquela mó, e aquelas águas moviam aquela grande pedra, aquela grande mó, moviam. Eu vi quando o oleiro pegou algumas vezes um monte de barro com as mãos, colocou naquela água, a água ficou toldada da cor do barro que ele colocava, e aquela água corrente ia levando aquele monte de barro. Mas chegou um momento em que aquele oleiro, e eu me vi acontecer comigo, que ele me tomou por inteiro, do jeito que eu estava, com roupa e tudo, e me colocou na calha d'água. Eu quis sair dali e não conseguia. E notei que eu caí ali dentro daquela calha d'água, e a água ia me levando. Disse, eu vou ser movido, eu vou ser moído completamente, vou ser triturado agora. E então foi me levando. Eu notei quando eu entrei debaixo daquela grande mó, eu estava assistindo a mim mesmo sendo moído, triturado, amassado, purificado, limpo, para quando chegava do outro lado da mó, o oleiro ia lá, tomava aquele monte de barro, eu olhei aquele monte de barro, era eu, sabia que era eu, totalmente amassado, triturado, moído. E ele então
tomou aquele monte de barro com muito jeito, foi para um outro lugar onde tinha uma grande outra pedra redonda também. Uma pedra redonda. No meio havia um buraco e havia um eixo assim. Um eixo central no meio daquela pedra. Havia um tipo de um banco assim, era tudo de pedra, um banco aqui, e uma outra pedra que rodava assim por baixo daquela pedra. E o oleiro foi lá, ele tinha havia umas cintas de couro que movia aquele eixo. Aquele eixo rodava o tempo todo assim. Eu notei que o oleiro pegou aquele monte de barro, eu sabia que era eu, colocou em torno daquele eixo e começou a trabalhar com aquele monte de barro. E começou a trabalhar, e a moldar, e a moldar. E à medida que eu fui vendo que ele foi moldando, eu notei, comecei a reconhecer a minha cabeça, o meu corpo. Quando eu estava de pé, eu me acordei. E Deus estava dizendo para mim que naquele momento Ele estava me dando um novo ministério, uma nova vida, uma nova visão. Mas eu precisava ser moído. Como barro nas mãos do oleiro, como Ele é o Senhor do barro e tem poder sobre o barro, Ele pode fazer de nós o que bem entender, para a glória e honra do seu nome. Muitas vezes esse o modo de Deus trabalhar conosco. De Deus trabalhar conosco. Nós vamos aprender que é isto que Ele quer fazer às vezes. Uma outra verdade que nós vamos aprender. A partir daquele dia, preciso dizer para os irmãos, a história da minha vida mudou. Eu nem percebi o que Deus começou a fazer. Deus mudou o meu ministério, melhorou o meu ministério, aperfeiçoou, e eu ainda estou tentando melhorar. De vez em quando eu peço, pode me pôr de novo na calha d'água, que eu estou pronto para ser moído de novo, porque eu quero ser renovado a cada dia para ser uma bênção no reino de Deus e na sua obra. É preciso que tenhamos humildade para reconhecer que nós, na obra de Deus, não podemos ter nariz empinado a ponto de pensar de que comigo não. Eu tenho minha vida limpa, ilibada, acontece com fulano, com ciclano, com beltrano, comigo não. Não é necessário que... especificamente não significa que você tenha que cometer um pecado grave, moral, alguma coisa, não. Mas defeitos do seu caráter, defeitos do seu temperamento, defeitos do seu modo de ser, Deus nos aperfeiçoa de acordo com a sua soberana vontade. Mas há uma coisa que nós aprendemos aqui. Qual é o custo da qualidade na ótica de Deus? Qual é o custo da qualidade na ótica de Deus? No capítulo 7, versículos 6 e 7, diz assim a palavra: e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Qual é o custo da qualidade na ótica de Deus? Nós já dissemos que Deus não mede a qualidade de nossos serviços ao seu reino pela quantidade. Não. Nós vamos aprender que Ele mede a qualidade das nossas ações por princípios divinos que requerem de nós total dependência e reconhecimento pela sua soberania. Eu criei um hábito nas minhas orações, nos meus cultos domésticos, em todos os dias na minha casa com a minha esposa. Antes do meu café, qualquer coisa, ou antes de eu sair, ou quando mesmo eu viajo que eu não estou em casa, ela faz o culto lá, eu faço onde eu estiver, no quarto do hotel, mas eu faço o meu culto. Mas o hábito que eu criei foi, em primeiro lugar, começar orando, reconhecendo a soberania de Deus sobre mim.
Ele é o Senhor. Em vez de eu começar pedindo e chorando e lamentando, eu começo: tu és o Senhor, tu és o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Nas tuas mãos está o poder para mudar as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos aprender algumas coisas muito importantes acerca disto. Uma delas, Israel estava fragilizado. Israel estava sem forças para reagir diante do inimigo. Israel estava desanimado e sem iniciativa. Pelo contrário, se tornou um povo fugaz, um povo que vivia fugindo. E Deus buscava um homem, uma pessoa apenas, ou mesmo uma mulher, que fizesse diferença em Israel. Porque a situação era caótica no meio do povo de Israel. O estado de espírito do povo era deprimente, pois nada podia fazer para mudar aquele estado de coisas, nada. O estado espiritual de Israel não tinha qualidade. Israel havia pecado contra o Senhor e havia seguido os deuses estranhos dos seus próprios inimigos. E o seu pecado se agravara de tal modo perante o Senhor que inevitavelmente Israel estava colhendo o fruto do seu pecado. E a Bíblia conta que assim empobreceu Israel muito pela presença dos medianitas. Vejam só, irmãos, quem eram os medianitas? Eram moradores da península do Sinai. E eles haviam se aparentado, como eu já disse no início, com os israelitas, por serem até mesmo meio parentes de Israel. Porque eles eram descendentes de Ismael e de Abraão. Então, se achavam-se meio primos. Eles viviam na mesma região geográfica onde estava o povo de Israel. E eram maioria. E por serem maioria, eles não tinham o menor escrúpulo em saquear as provisões de Israel. Não tinham. Por isso, os medianitas são típicos inimigos espirituais que nós temos hoje no seio da igreja. São eles que surgem por aí, irmãos, para saquear as nossas provisões, para neutralizar a nossa fé, que surgem para destruir a nossa semeadura. Na história bíblica de hoje, Israel plantava trigo, cevada, milho, outros cereais. Mas quando chegava o tempo da colheita, os midianitas, eles se adiantavam e de madrugada, com luz de archotes ou de algumas luzes, eles se uniam com os amalequitas e os moabitas, outros povos aliados, invadiam os campos plantados por Israel e saqueavam tudo. Quando pela manhã cedo os israelitas iam buscar o fruto do seu trabalho, daquilo que haviam plantado, os campos já estavam completamente desfeitos e destruídos, porque o inimigo já havia roubado tudo. Nos dias atuais, não faltam saqueadores espirituais que querem roubar nossas sementes, que querem roubar nossos valores trabalhados. Não faltam. São inimigos
que surgem discretamente no nosso meio, se aparentam conosco, parecem crentes, mas de fato não o são, parecem espirituais, mas de fato não o são, e eles surgem aí para destruir a nossa fé, surgem aí para neutralizar a nossa força e influência moral e espiritual no mundo que vivemos. Porém, quando os resultados, irmãos, de nossa obra, escutem isso que eu vou lhes dizer, quando os resultados de nossa obra no reino de Deus se tornam inócuos, quando nossos esforços são exauridos pelo inimigo, quando a qualidade da nossa fé é afetada pelo pecado, nos tornamos reféns do inimigo. Como eu estou falando aqui para obreiros, pastores, eu tenho estado alarmado e pedido a misericórdia de Deus para a minha vida, com as coisas que eu estou ouvindo acontecer, estou ouvindo e vendo acontecer. Que facilidade tem pastores para roubarem igreja, para caírem em pecado de adultério, e na cara de pau ficarem 1 ano, 2 anos, 3 anos mentindo contra tudo, maltratando a família, mas na igreja aparecem como líderes, pastores, porque só preservam o título por causa do salário que ganham, e quando pecam e saem, aí são cheios de exigências, querem ser jubilados. Jubilado para mim é para quem merece ser jubilado, porque prestou um serviço, mas para um sem vergonha não é, para um sem caráter não é. Me desculpa, irmão, mas eu não aguento esse negócio não. Eu sei o significado disso. Fui presidente de convenção, pastor de igreja, e eu vi as coisas, e estou vendo acontecer algumas coisas assim. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós sejamos autênticos, para que não percamos, irmãos, tudo que Deus nos tem dado por sua grande misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. O povo de Deus, irmãos, o povo de Deus foi gerado para a liberdade, isto é, para viver livre. Nossa vocação é para a liberdade. Não fomos feitos para vivermos sob o jugo de servidão das circunstâncias adversas, não. Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. É o que a Bíblia diz. Mas Deus resolveu intervir naquela situação de Israel. Israel não tinha nenhuma outra alternativa senão o de se arrepender pelo pecado do abandono do Deus de Israel e voltar a reconhecer a sua soberania. Na verdade, Israel precisou passar 7 anos nas mãos dos seus inimigos, sendo humilhado, maltratado, empobrecido na sua própria terra. Por esse sofrimento, o Senhor Ele aguçou a consciência de cada israelita. E por isso, todo Israel resolveu voltar para o Senhor e clamar por socorro. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Tu és o único Deus verdadeiro. E para isso Deus precisou trabalhar com alguém em especial. E foi nesse espírito que o sofrimento de culpa de cada homem e mulher produziu no coração deles o reconhecimento pelo seu pecado e a necessidade de se buscar a Deus. Foi por isso aí, na ótica de Deus, a fé foi desbloqueada. Aleluia. O sentimento de culpa promoveu qualidade,
Israel entendeu que precisava de mudança de atitude e de arrependimento, de limpeza de consciência e de retorno às suas origens. Mas foi a consciência de culpa que despertou todo Israel para a realidade de que aquele jugo insuportável imposto pelos inimigos tinha que ser quebrado e tirado de suas vidas. Imaginem, irmãos, imaginem, homens e mulheres, jovens e crianças, completamente aterrorizados, desfalcados, empobrecidos, doentes, frustrados. Meu Deus do céu. Intimidados e amedrontados, vivendo um verdadeiro caos durante 7 anos. Imagine aquele estado de desespero, em que todos, atordoados pelo sentimento de culpa, sem nenhuma alternativa, senão a única coisa a fazer era o de clamar ao Senhor e pedir que o Senhor os livrasse dos seus inimigos. Meus queridos irmãos, eu sei que essa mensagem não é daquelas de fazer a gente subir pelas paredes, e nem estou preocupado com isso. Mas sei que o que Deus colocou no meu coração é um alerta espiritual para a realidade que nós estamos vendo acontecer por aí afora. Meu Deus do céu, passamos por situações às vezes de medo, de frustração, de solidão, de decepção em nossa vida e não sabemos como agir. Bem recente vivemos este estigma terrível da pandemia no mundo inteiro, que afetou aqui no Brasil as nossas igrejas, as nossas famílias, os nossos amigos. Perdemos amigos queridos do meio de nós em função de tudo isso aí. E agora, bem recente, em função de toda essa situação política, que eu não venho para falar disso aqui agora, situação política, eu acho que muito pastor e muito crente teve que parar para pensar. Daqueles que andaram atrás desses profetas de Araque, que andaram profetizando à torta e à direita um monte de mentiras e um monte de invenções, aí através da internet, e muita gente estava engolindo aquilo e anunciando e pregando, fazendo verdadeiros shows de profetas. Vi um dito cujo, que se dizia pastor, que foi para o púlpito e começou a profetizar e falou 1h30, e até ele quase desmaiado e tão cansado. Profetizou. Eu vi um pouco porque me chamou a atenção e eu percebi os disparates, as invencionices, porque o dom de profecia não se presta para isso. O Espírito Santo não se presta para esse tipo de coisa. Ele não brinca com os nossos sentimentos. Ele não faz de conta das coisas. O Espírito Santo, quando fala, ele fala de uma forma que se completa e não do jeito como vimos acontecer por aí afora. Meu Deus do céu, é isso que a gente viu acontecer. Quando a qualidade de nossa vida espiritual é prejudicada pela nossa displicência para com Deus, o que acontece? Deus, em sua misericórdia, permite às vezes esse estado de coisas para que nós nos acordemos e nos voltemos para o Senhor. Certos cristãos acham que podem conviver com seus pecados não confessados e que tudo afinal terminará bem. Eu quase desmaiei de pavor, de susto, quando um velho pastor, num determinado estado aqui do nosso Brasil, estava em pecado há mais de 20 anos, de vida promíscua, mentirosa, terrível, enganando igreja, enganando convenção, enganando todo mundo que acreditava nele.
Só que tudo tem o seu tempo. Deus não atrasa nem se adianta. Na hora certa Ele age, e Deus começou a agir. Me desculpe eu citar uma coisa como essa, mas é isso que acontece muitas vezes por aí. É o que acontece por aí. Todos sabemos que enquanto não houver confissão e arrependimento, enquanto os corações permanecerem rijos e duros, enquanto não houver sensibilidade para com Deus, não haverá possibilidade de restauração, nem vitórias, nem paz, nem recuperação de valores perdidos, de jeito nenhum. É preciso haver quebrantamento, é necessário que cada um de nós quebre seu próprio cântaro pessoal, para que Deus possa refazê-lo da forma que desejar. O custo da qualidade espiritual está em reconhecermos que não devemos nunca abdicar de termos a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ele deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Poderia dizer muito mais. O que dizer de Gideão, que foi o homem de qualidade que Deus precisava? Os versículos 11 e 12, só para encerrar isso aqui, irmãos. Só para encerrar isso aqui, que eu quero chamar a atenção dos irmãos. É muito importante. Gideão, nos versículos 11 e 12, do capítulo 6, 11 e 12 diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biarita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Eu creio que Deus não mudou o seu modo de agir. Ele ainda usa homens e mulheres que se disponham a ouvir a sua voz e obedecer a sua voz para fazer a obra que tem que ser feita. E Deus tem levantado alguns homens e mulheres especiais. Tem levantado, sim, que são capazes de fazer a obra do Senhor, independente de vaidade, de presunção ou de coisa semelhante que acontece em nossos dias por aí. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abra o coração de cada um de nós para reconhecer: eu posso ser este homem que Deus vai escolher para ser uma bênção para a minha geração, para o meu povo, para a minha família, para a minha igreja, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Meu desejo é que esta palavra tenha a capacidade de, pelo menos, sensibilizar o coração de cada um de nós para os cuidados que devemos ter para com a nossa vida e com o nosso ministério. A cada dia, irmãos, a cada dia, o diabo está no nosso encalço. O diabo quer roubar de nós o que de mais precioso nós temos. Eu não tenho dúvida disso. Uma vez me encontrei com um demônio personificado numa pessoa, muitos anos passados, que ele disse: eu fui enviado pelo meu chefe para te matar, mas eu ainda não consegui. E ele disse, contou uma história: quando tu tinhas 4 anos de idade, eu te fiz cair de uma escada de madeira abaixo, e caiu com a cabeça na pedra e tu te esvaías em sangue. Eu tenho uma amassadinha aqui na cabeça daquilo lá. É por isso que eu sou meio doido. E não me arrependo de nada, porque Deus tinha um plano na minha vida. Meu pai orou e disse: Senhor, esse filho foi entregue para a tua obra. Eu não vou aceitar que ele morra. E eu estou vivo. Quando eu ouvi isso, foi o próprio diabo que me contou a história. Eu fui saber dos meus pais a história do acidente que eu tive quando tinha 4 anos de idade. Então, meus irmãos, estou vivo pela misericórdia de Deus. E estou tentando, me esforçando para me cuidar o máximo que eu posso, para ser um homem de qualidade no reino de Deus, para a glória do seu nome. Amém e amém.